Olá, que Deus abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Como saber se as promessas de Deus vão ser cumpridas? Como podemos entender isso? Ou como podemos aceitar isso? Ou como podemos viver essa situação? A Bíblia, ela é o manual da nossa vida. E a Bíblia nos revela sempre a palavra de Deus, deixando claro que Ele quer nos abençoar, quer salvar a nossa vida. Mas como isso vai acontecer? Como acreditar nisso? Como se firmar nisso? Em Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A pessoa, para se firmar, para ela se firmar nas promessas de Deus e essas promessas acontecer na vida dela, ela precisa seguir algumas regras. E aqui, essas regras é que vem trazer para ela essas promessas que Deus faz na palavra dele. Só que muitas pessoas não querem seguir regras. Elas querem viver a vida delas da forma que elas acham que devem viver. E por isso paga-se preço. Como é que eu sei, bispo, que as promessas de Deus vão acontecer na minha vida? Quando você está firme na fé. Quando você está fazendo a vontade de Deus. Quando você está dentro da vontade do Senhor. Ele faz uma promessa aqui, ó. Ele faz uma promessa. Ele é como uma árvore plantada às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vai acontecer um milagre. Quando a pessoa faz a vontade de Deus, quando ela obedece, ela segue as regras, né? ela cumpre com a palavra do Senhor, essas promessas vão acontecer na vida dela. Acontece. O Senhor Deus diz que Ele não é homem nem filho do homem para que minta, e nem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então essas promessas vão sim se cumprir na vida de quem pratica e de quem obedece. Então, o principal da atitude de uma pessoa, dela tomar atitude para que venha acontecer na vida dela o milagre, uma está aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Tem gente que pede conselho a todo mundo, mas não obedece à palavra de Deus. Não obedece. Ela vive a poder do que os outros falam. A poder de pensadores, né, daquelas pessoas que têm um conhecimento, mas só terreno, não espiritual. Aí eles seguem essas pessoas, mas não seguem a palavra de Deus. Né? Como eu estava conversando com uma pessoa, e ela só falava assim, não, mas o fulano disse, mas o Beltrano falou, está escrito aqui, né? O pensador tal, o fulano de tal, estudioso, PhD tal, falou isso, mas não acredita na palavra do Senhor. Então olha o que ele diz aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Que não anda no conselho dos ímpios. E nem se detém no caminho dos escarnecedores. É aqueles que vivem sempre, né, fazendo tudo o que eles fazem. Né? Mentem, bebem, prostituem, fala mal, né, da igreja, fala mal de todo mundo,
Pessoas que vivem no meio dos escarnecedores, daqueles que não praticam a palavra do Senhor, que não tem nada a ver com Deus. Elas preferem estar no meio dessas pessoas de que está na igreja, recebendo uma palavra, fazendo a palavra, obedecendo a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Elas preferem estar fora, porque Satanás diz para elas assim, você não tem que estar na igreja, mas pode estar no bar, pode estar no meio das fofocas, né? Pode estar no meio dos escarnecedores. Isso pode. Mas estar na igreja, recebendo uma palavra, fazendo a obra do Senhor, trabalhando para o Senhor, obedecendo a palavra dele, não, isso não é bom. Então o Senhor diz aqui, ó, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, olha aí, olha só. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e a sua lei, na sua lei medita de dia e de noite. As pessoas preferem mais estar vendo Big Brother, vendo um monte de programa que só fala das coisas de Satanás, do que está meditando na palavra, do que está orando, do que está buscando o Senhor, né? Elas preferem mais ficar sentado perante ao que o diabo dá do que aquilo que Deus tem para oferecê-la. Aí as pessoas reclamam, poxa, eu não sei porque está acontecendo isso, eu não sei porque esse problema está acontecendo na minha vida, não sei porque meu casamento não anda, não sei porque minha saúde só anda assim, não sei porque minha vida financeira só anda assim. Está aqui, ó, por quê? Aqui, ó. Porque muitos se detêm à roda de escarnecedores, senta à mesa de Satanás. Tá vendo? E em vez de meditar na palavra do Senhor, medita na palavra dos ímpios. Daqueles que não querem nada com Deus, que só fala mal da igreja do Senhor, que só fala mal dos líderes do Senhor, né, que só fala mal das pessoas que estão na igreja, daquilo que nós praticamos. Aí você que se assenta a essas pessoas, você não vai ser como uma árvore plantada ao ribeiro. Não vai ser. Porque ele diz que bem-aventurado é o homem, né, que não anda no conselho dos ímpios. Então, para uma pessoa ser bem-aventurada, feliz, abençoada, com uma vida abençoada, ela tem que fazer a vontade do Senhor. Senão não adianta. Mais cedo ou mais tarde, a coisa vai desandar. Mas se a pessoa está fazendo a vontade de Deus, meu amigo, minha amiga, também vai acontecer um milagre. Com certeza vai acontecer. Porque senão o que adiantaria servir a Deus? O que adiantaria fazer a vontade de Deus? Então, a Bíblia diz aqui, em Salmos, capítulo 1, né? Ela diz, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Olha só, então vai acontecer. Se você faz a vontade de Deus, se você está fazendo a vontade do Senhor, está agradando a Ele, essa luta vai sair da sua vida. Esse problema vai sair da sua vida. E você vai adquirir vitória. Você vai adquirir a vitória. Pode ter certeza disso. Se você está fazendo a vontade de Deus, então Deus vai te responder. Então Deus vai... Senão não adianta. O que adianta eu acreditar nessa palavra? É ou não é verdade? Se eu creio nessa palavra e não acontece nada, então não adianta, pô. Não adianta. Só que eu creio em Deus. Eu creio nas promessas de Deus, por isso eu prego. E por isso eu trago essa palavra para você, que está aí passando por luta, e de repente está já pensando em desistir, em parar, desanimar. Não faça isso não. Deus te prometeu e Ele vai te responder. Pode ter certeza disso, absoluta. Absoluta. Agora olha só o que ele diz aqui. Ele diz assim, no versículo 3, né? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, olha só, vai acontecer, dá o seu fruto. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Porque Deus, Ele vai te dar a resposta.
Ele vai te dar a resposta. Pode ter certeza disso. Não desiste, não. Não desanima, não. Porque Satanás, ele sempre vai mostrar a dificuldade, os problemas. Para quê? Para as pessoas desistirem. Porque ela desistindo, ele tem condições de neutralizar ela, de destruir a vida dela. Mas se ela permanecer, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Então, se a pessoa permanece na fé, Satanás não pode tocar. Mas, bispo, eu estou com um problema. Vai sair. Vai sair, porque Deus vai te responder. Seja o que for, seja arrancar a enfermidade, prosperar você, resolver o seu problema de casamento, não importa o que seja, ele vai resolver sim, porque Deus é vivo e veio para nos dar vida e vida com abundância, tá certo? Ele não veio para nos dar destruição, para nos trazer problema, para nos trazer dificuldade, ele veio para tirar. Em Isaías 53 ali, se não me falha a memória, ele diz que levei sobre mim as suas dores, sobre as minhas pisaduras te sarei. Então, o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, não fez o sacrifício em vão na cruz. Ele fez para te dar vida, para me dar vida, e vida com abundância. Salvação e uma vida terrena abençoada. Diga graças a Deus. Então, olha o que ele diz aqui. No seu tempo dará o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha só. E tudo quanto ele fizer, será bem sucedido. Então não tem nada que você venha fazer que não venha a ser bem sucedido se você estiver fazendo a vontade do Senhor. Aparentemente pode até parecer que não está. Você pode olhar e dizer assim, bispo, mas não está acontecendo. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou dar exemplos, né, na Bíblia que nós temos. Conhecerás a verdade, disse o Senhor, e a verdade o libertará. Então, escuta bem. Daniel foi confiar no Senhor, Deus livrou ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Aparentemente, nada dava a eles a entender que eles iam ser livres daquelas fornalhas. Mas Deus livrou eles. Por quê? Porque eles confiaram, eles permaneceram. Então, a permanência na fé é que traz o resultado que nós esperamos na nossa vida. Por isso o Senhor disse, olha, não desista. Não abandone o caminho da fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, convém a pessoa permanecer. E aí ele diz, olha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, tudo que você vier fazer, creia que vai ser bem sucedido. Mesmo que você não consiga ver isso. Porque a fé, ela é convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. Então, você pode até não estar vendo o milagre acontecer na sua vida, mas você tem que crer que vai acontecer. Essa é a posição de Deus para a nossa vida. Não adianta. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci e vós também vão vencer. Então a promessa de Deus é a vitória. O crente, o cristão, passa por luta, mas tem vitória. E sempre com vitória. E ele diz que nós seríamos mais do que vencedor. Então a promessa de Deus é essa. Agora, uma pessoa para entender isso, ela tem que estar meditando na palavra, como diz aqui, de dia e de noite, senão não vai. Aí a pessoa fica aí se alimentando de jornal, de novela, né? De filmes pornô, de filme de terror, de um monte de porcaria, e se alimenta dessas coisas. Quando vem as lutas, elas se abatem e se entregam. Essa é a grande verdade. Se alimentam de fofoca, de mentira, né? Ajuda as pessoas a falar mal da igreja, né, de Cristo, falar mal de líderes, falar mal de pastores, falar mal de obreiros, falar mal de membros. Né? As pessoas ajudam. E aí quer que Deus faça um milagre. Não vai fazer. Não vai fazer.
Ele diz para a gente não andar no conselho dos ímpios e nem se deter na roda dos escarnecedores. Está escrito aqui, ó, só você ler. Eu não estou aumentando nada. E também não estou tirando nada. Eu estou falando exatamente como está escrito. Quer mudar a sua vida? Vem para o lado da luz e não para o lado das trevas. Venha para o lado daquele que sacrificou a vida dele por você, que foi o Senhor Jesus. Aí sim você vai ter resultado. Não importa se você se afastou, não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez. Se você ainda está vivo, é porque tem oportunidade de arrependimento e de acertar o seu caminho. Porque o Senhor Jesus disse que enquanto há vida, há esperança. Então, pede perdão a Deus, acerte seu caminho, volte para a igreja, comece a pegar firme. E eu te garanto que você vai ter a resposta que você está buscando. Amém? Eu te garanto. E você que já está na igreja, mas está passando pelas lutas, Satanás está tentando parar você de tudo quanto é jeito, não desista. O milagre vai acontecer. O milagre, ele vai acontecer sim na sua vida. Porque Deus, ele não deve nada a ninguém. E ele não mente. O problema é que nós esmorecemos na fé, desanimamos na fé, desistimos da fé e deixamos de praticar a palavra, né, como ela nos ensina. Como eu falei um dia desse para umas pessoas, e eu virei e falei, você não precisa me responder, mas quantos aqui já não oram mais como orava, já não jejua mais como jejuava, já não lê mais a Bíblia como lia, já não vai mais à igreja como ia, já não é mais fiel a Deus como era antes? Quantos? Não precisa levantar a mão, é para você meditar. Então, aquele primeiro amor de quando você entrou na igreja, com o tempo se esfriou e você passou a não mais praticar a palavra de Deus como deveria ser. Por isso, vem o enfraquecimento. É como uma pessoa que não se alimenta, mais cedo ou mais tarde ela vai ficar fraca, vai ficar doente, vai desmaiar, vai ter tontura, vai ter vários problemas. Então, para ela continuar forte, ela precisa se alimentar. E na fé não é diferente. Se a pessoa não se alimenta da palavra de Deus, ela vai enfraquecendo e mais cedo ou mais tarde ela vai ser bombardeada por Satanás e vencida pelos problemas. Então, em nome do Senhor Jesus, volte para o Senhor, se arrependa, pede perdão a Deus e com certeza Ele vai te atender e vai livrar você dessa situação. Amém? Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer uma oração para Deus assim te dar força, você que está fraco, você que estava desacreditado, se afastou da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração a Deus para que você se fortaleça nesse momento e vença essa luta, esse problema que você tem passado, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Grandioso Deus, Senhor, nosso Deus e poderoso, em nome do Senhor Jesus, eu entro mais uma vez na sua presença, agora, meu Deus, para pedir por essas pessoas que estão assistindo essa programação, para que elas sejam alcançadas pelo Teu Espírito, para que elas venham ter força, venham ter ânimo, meu Deus, para vencer essas lutas, essas dificuldades, esses problemas, essas adversidades que têm afrontado a vida dessas pessoas. Que o Senhor venha animar a fé, venha repreender toda a cilada do diabo, Senhor, na vida dessas pessoas. Venha tirar o desânimo, o cansaço, venha tirar a enfermidade, os problemas familiares, os problemas financeiros. Que o Senhor venha arrancar na raiz toda essa maldição de Satanás, que o Senhor mesmo disse que só veio para matar, roubar e destruir. Então, desfaça toda a maldição, Pai, toda desgraça, toda miséria na vida dessa pessoa, no lar dessa pessoa, na família dela, meu Deus, na vida financeira, na vida espiritual. Desfaça toda a amarração do diabo, meu Deus. Derrama
o teu espírito, a tua luz, para que ela tenha sabedoria, tenha força e venha, meu Deus, voltar a caminhar, meu Deus, na sua presença, na sua palavra, para que essa palavra que hoje nós lemos venha, meu Deus, ter ênfase, resultado na vida dessa pessoa. Eu abençoo todas essas pessoas, meu Deus, que estão passando por luta, estão passando por dificuldade, estão tendo problemas. Eu abençoo elas para que elas venham vencer, meu Deus, essas batalhas e venham glorificar o teu nome em tudo que elas fizerem. Abençoa, meu Deus, tudo que essa pessoa for fazer. Se ela tomou a atitude, meu Senhor, meu Deus, de voltar para o Senhor, de aceitar o Senhor como único Salvador, de acertar o caminho dela, então, meu Deus, se manifeste na vida dessa pessoa e faça ela entender, meu Deus, que não é em vão servir a um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, tão magnífico como o Senhor. Eu te amo, meu Senhor Jesus, e agradeço ao Senhor por o Senhor responder a minha oração em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.